Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Garcia do Orquidário Orquidiomania e hoje eu estou com vocês do Instagram para falar um pouquinho sobre orquídea borboleta, orquídea phalaenopsis, que é o nome correto, e borboleta é o nome popular, né, como as pessoas conhecem. Boa tarde, quem está chegando agora, obrigada pela companhia de todos vocês, obrigada pela confiança e pelo prestígio, tá bem? Bom, por que eu tô aqui fora? Porque eu quero mostrar as experiências que nós fazemos, formas de cultivos diferenciadas, para quebrar de vez esse tabu de cultivo de phalaenopsis dentro de vaso de plástico, tá? Então aqui eu tenho um monte de opção para mostrar para vocês, perfeito? Olá, gente! Oi, 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 obrigada! Obrigada, vou esperar só mais um pouquinho, porque pro pessoal ir chegando, tá? Mais um minutinho. Enquanto isso eu tomo minha aguinha. O tempo tá nublado aqui em Maringá. Caiu uma chuvinha boa. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ivonete. Pessoal, o tema eu amo, né? Por quê? Phalaenopsis foi a orquídea que eu me desafiei. Por quê? Eu ganhava orquídea Phalaenopsis, morria. Eu comprava em floricultura para salvar, morria. E aí eu falei, mas não é possível? O que eu tenho que fazer para essa plantinha parar de morrer na minha casa, né? E aí eu fui tentando de um jeito, fui tentando de outro, fui utilizando determinado substrato, passei para outro. E aí eu fui juntando as coisas, né? Eu fui levando em consideração que não basta só o vaso, não basta só o substrato, eu tenho que juntar tudo. A umidade do ambiente onde eu cultivo a minha Phalaenopsis, a luminosidade que tem nesse ambiente é um fator primordial. Não ter vento nenhum jamais, porque Phalaenopsis não suporta corrente de vento, pessoal. Então, se você tem um corredor onde você cultiva Phalaenopsis, esqueça, mude de lugar urgentemente, tá? Então, luz, umidade e quantidade de regas. Não esqueçam dessas três palavrinhas, dessas três frases, tá? Vamos começar então? Bom, gente, eu vou fazer essa live imaginando situações que podem estar acontecendo na casa de vocês, né? E aí, gente, para comemorar a live, eu vou tomar o café da Késia. Servidos? Então eu vou ficar imaginando situações que você tem dúvida, né? O que você está passando na sua casa com a sua Phalaenopsis. Vou pegar o primeiro exemplar de quando a gente compra uma Phalaenopsis, né? Eu fui lá no supermercado, eu vi que tem uma promoção de Phalaenopsis porque a florada tá acabando e eu vou levar para casa para salvar essa Phalaenopsis. E a gente só olha para a parte verde. A gente não olha dentro do vaso. A gente não pega o vaso e dá uma verificada na qualidade das raízes. Geralmente, quando você compra Phalaenopsis no mercado, essa planta está sem raízes. Por quê? O funcionário do mercado, ele não sabe cultivar a orquídea Phalaenopsis. Ele tem a função de lá regar as plantas. Da mesma maneira que ele rega uma rosa, ele rega a orquídea Phalaenopsis. E aí, como ela é mais sensível, ela é uma orquídea epífita, as raízes vão apodrecendo e vão morrendo, tá? Então, dica número 1. Para comprar Phalaenopsis, dê atenção às folhas e dê atenção às raízes. Esqueça a florada. Por quê? Uma planta que tem raiz boa, que tem folha boa, vai ter florada farta. Você não precisa focar nesse momento aqui, né? A não ser que você vai dar de presente para alguém, tá? Mas aí você olha o todo. Tem floração boa, tem folha firme e tem raízes boas aqui dentro desse vaso. Perfeito? Bom, Ju, eu ganhei a minha Phalaenopsis. A floração já tá acabando. O que eu faço? Preciso de uma tesoura que eu vou cortar para vocês aqui. O que eu faço? Bom, gente, primeira coisa, esse é um exemplo de FAO que tá terminando floração. Ela deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 flores, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
é uma planta que eu não precisaria cortar a haste ainda, porque as folhas estão firmes. A planta está viçosa, a planta tem raiz saudável. Eu poderia manter essa haste por mais algum tempo, tá? Só que eu vou cortar para ensinar para vocês como faz. Então a gente tira o tutorzinho que vem nela, com cuidadinho. É importante tirar. Não precisa ter dó, pessoal. Vocês têm que pensar na planta como um todo, tá? Achou minha tesourinha? Não? A Kézia vai procurar a tesoura pra mim, pessoal. Esqueci de pegar, tá? Aí, gente, tirando o tutor. Tirou o tutor. Vocês vão cortar essa haste. Juliana, eu sempre tenho que cortar a haste floral da minha orquídea Phalaenopsis? Não, pessoal. Como que você determina se precisa cortar ou não? Pela saúde, pela vitalidade do exemplar. Um exemplar que está com folhas firmes, com raízes saudáveis, e ele está bifurcando a haste, vindo nova floração, você não precisa cortar a haste. Obrigada, Kézia. Você não precisa cortar a haste. Você pode deixar que esse exemplar floresça novamente. Só que, quando você tem um exemplar assim, que está bifurcando, que está emitindo mais botões, e a planta está esgotada, folhas murchas, folhas caídas, raízes fracas, pessoal, pensem na planta. A floração esgota a planta. Toda a energia da planta tá nessa haste. Vocês sabiam que desde o surgimento da haste até o término da floração leva-se aproximadamente 8 meses até 1 ano? Então vocês imaginam o que essa planta gastou de energia para subir essa haste, surgirem os botões, floração de 5 meses, 4 meses, 6 meses, até terminar. É um ciclo muito longo e a sua planta precisa descansar. Então, se ela floresceu, começou a bifurcar para dar outra florada e ela tá triste, ela começou a enrugar, folhas começaram a cair, raízes começaram a ficar fracas, é hora de cortar. A sua planta precisa sim descansar. E aonde que corta? Aqui embaixo, ó. Ó. O primeiro nozinho aqui, ó, você vem e corta. Você não quer perder a haste, né? Você quer enfeitar a sua casa? Pode. Coloca num copinho d'água. Essa florzinha vai durar muito tempo no copinho d'água, tá? Pessoal, cortando a haste assim, baixinho, até posso cortar mais se eu quiser. Cortando assim pequenininho, a planta vai focar na parte verde. Ela vai focar no enraizamento, ela vai descansar para a próxima floração. Ela vai se preparar para a próxima florada, tá? Então vocês já sabem quando pode e quando não pode cortar a haste floral e onde cortar. Tem cultivadores que cortam no terceiro nó. Vou mostrar para vocês o que é terceiro nó. O primeiro estava aqui, segundo, terceiro. Ele vem e corta aqui, tá? Por que que ele corta aqui? Ele deixa a haste mais longa. Porque há possibilidade de sair cake, de sair brotos novos. Só que uma planta esgotada, uma planta que precisa descansar, ela não pode emitir cake, porque ela vai gastar energia com cake. Ela tem que nutrir ela e o cake. O que é cake, gente? O bebezinho. Então, uma planta saudável pode ter cake, ter filhotes. Uma planta que já está debilitada por conta da floração, ela precisa descansar, tá? Pessoal, cultivo de orquídeas não é floração somente. Cultivo de orquídea é cultivar raízes, é cultivar o verde, as folhas saudáveis. A floração é consequência de tudo isso. Uma planta bem nutrida, uma planta bem enraizada, uma planta bem adubada vai florescer todos os anos. E tem aquelas que florescem mais de uma vez por ano, não é verdade? Bom, gente, e aí, Ju, eu comprei a minha Phalaenopsis.
Eu ganhei a minha Phalaenopsis. Geralmente as Phalaenopsis que a gente ganha de presente vem naquele papel celofane, né? Naquela parafernália toda. E aí você acha tão linda a embalagem que você não tira. E aí você rega. Olha por cima. Você nota que o esfagno tá seco. Olha, rega. A água sai do bumbum do vaso e fica naquele papel, fica naquele plástico. E vai encharcando, vai encharcando, vai encharcando o substrato e as raízes começam a morrer. Sim, Juliana, morre. Por quê? A raiz da Phalaenopsis, ela tem que ser verdinha. Quando ela tá morrendo, ela começa a amarelar, ela fica marrom, ela fica preta até perder o velame, que eu vou explicar para vocês o que que é. Gente, recebeu o presente? Tira da embalagem, tira do cachepô. Quer manter no cachepô? Pega o exemplar, molha debaixo da torneira, deixa a água vazar completamente e volta para o cachepô, tá? Nada de pratinho após a rega. A água que entrou tem que sair. Não esqueçam disso. Uma epífita que recebe água, uma rupícula, uma terrestre, a água tem que entrar e tem que escoar 100%, ok? Vamos salvar? Aperte seu vaso. Puxe sua planta. Nossa, Ju, essa pelota mesmo, eu nunca fiz isso. Sim, nós temos aqui um substrato chamado esfagno. É um dos substratos mais utilizados pelos cultivadores. Mas o que acontece? Lá no cultivador, a estufa é climatizada, as regas são controladas, a temperatura é controlada, tem um momento exato para tudo. E na nossa casa, a gente faz quando dá, né? Quando dá um tempinho dos nossos afazeres, quando a gente chega do serviço, né? Quando a gente viaja, pede para um amigo ir lá cuidar, né? E aí a gente não tem todo esse ritual do cultivador, né? E aí a coisa começa a acontecer. A gente não sabe cultivar no esfagno, a gente não sabe cultivar nos chipes de coco. São os substratos que mais retêm umidade. E 90% das pessoas que perdem orquídea Phalaenopsis é por excesso de umidade, tá? Então a gente pega e tira isso. Tira. Vai tirando. E aí pode acontecer de você se deparar com raízes mortas. Aqui ainda não tem, né? Então a gente tira. Faça com delicadeza aí na sua casa, tá? Tire bem. E aí vocês vão perceber que as raízes que estão mais lá no meio, elas já estão amareladas. Olha aqui. As raízes que estão lá há mais tempo em contato com o esfagno, tem uma preta aqui e tem amarelada. Desse amarelo, pessoal, ela fica marrom. Desse marrom fica preto e morre, tá? Aqui tem uma que morreu, ó. Bem escura. Aqui, bem pretinha. Essa já foi, essa morreu, tá? Então você vai fazer toda a limpeza, passa debaixo da água, tira o excesso todo do musgo, todo do esfagno, deixa a raiz bem limpinha. Juliana, eu posso cortar as raízes mortas? Eita, perguntinha danada, hein? Você sabe o que são raízes mortas de orquídea epífita? Você sabe qual raiz você pode cortar e aquela que você não pode cortar? Por um exemplo aqui, você não pode cortar nenhuma. Exatamente nenhuma. Já nesse exemplar aqui, eu posso cortar. Uma planta linda que foi roída por lesma. Bichinho comeu aqui. Passei própolis para selar. E essa aqui sim, essa sim eu posso cortar. Já perdi a tesoura, hein? Que maravilha! Gente, pensa numa mulher que perde a tesoura, sou eu.
Kézia, eu não sei onde eu coloquei mesmo. Mas tudo bem, gente. Eu vou mostrar pra vocês o que pode cortar e o que não pode. Você levou embora, William? Tá embaixo do vaso. Tá embaixo do vaso? William, obrigada, gente. Desculpa, gente. Eu perco óculos, perco tesoura, é normal, de Juliana Garcia. Olha só. Vocês estão vendo esse fio aqui? Obrigada, Kézia. Esse fio aqui? Esse fio, pessoal, já é uma raiz que não tem vida. Corta. Tá vendo isso aqui? Você puxa, saiu na sua mão. Isso aqui chama-se velame. É a esponja que absorve os nutrientes, é a esponja que contém os fungos micorrizas, é ela que protege a raiz. A raiz é isso aqui, esse fiozinho. Aqui você pode cortar. Daqui pra lá não, porque não está esfarelando. Ó, mais um, ó, tirei. Posso cortar. Então, olha que dica que ninguém fala na internet, hein? Ninguém fala isso. Ninguém ensina isso pra mim, porque... pessoal, é o mercado. Ó, saiu? Vai puxando, ó. Aonde tá esfarelando, você já tira tudo. Aí você vem com uma tesourinha esterilizada e corta. Essas raízes não têm mais vida, tá, turma? Então você pode cortar. Se porventura você cortar uma raiz saudável, você pinga extrato de própolis para selar essa raizinha, tá? Ó, aqui tá escuro, gente. Tá vendo? Aqui tá escuro, mas tem vida. Aqui tá escuro, mas tem vida. Por que você não pode cortar raízes se você não tem certeza que ela tá morta? Porque a orquídea é tão inteligente que ela tem a capacidade de multiplicação de raízes. Daquela raiz que você acha que tá podre, que tá velha, ela emite outra daquela antiga. E é essa magia, gente, é isso que faz a gente ficar apaixonado por raízes de orquídeas epífitas. Tá aqui a prova. A raiz morreu aqui, cicatrizou e deu continuidade. Essa pontinha verdinha chama-se velame. Aqui outro exemplo, a raiz parou aqui, ela multiplicou, soltou mais uma raiz. Aqui, olha que interessante, essa raiz antiga aqui emitiu duas raízes. Olha só, Juliana, eu não sabia disso. Eu vi na internet que tinha que cortar tudo para ela enraizar mais rápido. Gente, isso não existe. Você está debilitando ainda mais a sua planta. E isso, essa dica importantíssima, ela vale para todas as orquídeas epífitas. Seja Cattleya, Vanda, Rhynchostylis, Phalaenopsis, todas as epífitas, galera, tá? Só pode cortar aquelas que estão realmente podres, perfeito? Agora vocês já aprenderam e não vão mais cortar raízes sem saber. Fico tranquila agora. Deixa eu pôr minha FAO aqui para continuar explicando para vocês o que acontece. Bom, Ju, eu sempre vejo as pessoas plantarem Phalaenopsis em vaso. Só que a minha Phalaenopsis, ela insiste em emitir raízes para fora. Por que que a orquídea Phalaenopsis está fazendo isso? Ela está com as raízes todas para cima. Óbvio, gente, ela é uma orquídea epífita. Ela precisa de liberdade de raízes. As raízes querem contato com a brisa, querem contato com o ventinho, com a umidade ambiente. Elas não querem ficar sufocadas dentro de um vaso plástico, socada por substrato. Não passa oxigênio naquele substrato. Então você está me dizendo que eu não posso cultivar em vaso de plástico? Não. Eu estou dizendo para você que se você é iniciante no cultivo, não tem experiência, você dê preferência para vasos transparentes, com boa drenagem. Por quê? Você consegue ver no vaso transparente a cor da raiz. Se a raiz está verde, se a raiz está amarela, se a raiz está branca. Quando que você pode regar? Quando as raízes de dentro do vaso estiverem brancas.
Mas Juliana, as raízes que estão fora já estão brancas. Não importa. Você tem que levar em consideração as raízes que estão dentro do vaso. Mas e aquelas que estão fora? Pega um pulverizador e pulveriza uma neblininha, um pouquinho de umidade, um pouquinho d'água. Basta, pessoal. Basta, tá? Outra dica importante. Furar vasos. Epífitas, quando você escolhe cultivar em vaso de plástico transparente, marrom, verde, preto, você tem que fazer duas coisas importantíssimas. Usar drenagem, que são pedrinhas, isopor, até essa altura do vaso. Até aqui. Pode ser isopor, pedra brita, argila expandida, o que você tiver. Cacos de telha, pode, tá? Depois você vai furar esse vaso. Isso aqui é um ferro de solda. Mas para quem não tem ferro de solda, você pode esquentar um parafuso, prego, o que você tiver. Só peço que vocês tomem muito cuidado para não se machucarem e não entregue isso aqui na mão de crianças, por favor. Fura, tá? Tipo efeito pica-pau, mais ou menos isso. Vai ficar todo furado. Por quê? Isso vale para todas as epífitas. Elas precisam de circulação de ar no vaso. Elas precisam de oxigênio, tá? Então são dicas, pessoal, muito importantes, fundamentais para o cultivo de Phalaenopsis. Se você seguir até onde eu falei agora, você já tem a chance de não perder nunca mais a tua orquídea borboleta. Sabia disso? Deixa eu descer a barra aqui que ela travou, pessoal. Opções de cultivo, né? Onde eu posso plantar se não é no vaso plástico transparente? Que tal um cachepô de madeira? Juliana, mas como assim? Pessoal, um cachepô de madeira nobre. O que significa isso? É uma madeira durável, é uma madeira que vai virar substrato, é onde a minha orquídea vai emitir raízes e vai grudar nesse cachepô. Por isso que tem que ser de madeira boa. Tá? Aquelas madeiras muito baratinhas, elas apodrecem rápido e aí prejudica a planta porque você tem que trocar de cachepô, tá? Juliana, mas eu tô vendo que não tem substrato aqui. Nenhum substrato. Essa planta foi plantada na live de ontem do grupo Orquideomania do Facebook. É uma planta com debilidade por falta de raízes. Folha nova, folha nova. Essa é a parte velha, é a parte que sofreu pela baixa qualidade de raízes. As raízes dela era essa, tá vendo com escura? E as novas, essa aqui, essa e essa. São 4 raízes novas que foram estimuladas pelo adubo orgânico Fertiriza, que é esse farelo que vocês estão vendo aqui. É ele que nós do Orquidário Orquideomania utilizamos para salvar orquídeas, porque ele estimula a brotação e ele estimula o enraizamento rapidamente, tá? Juliana, mas assim, eu já usei adubo orgânico Fertiriza. A minha orquídea não enraizou. A minha Phalaenopsis não mudou nada. A minha Phalaenopsis morreu. Pois bem, existe alguém igual a você? Teu irmão gêmeo, por um exemplo, é igual a você? Essa planta aqui é igual a essa aqui de trás, mas elas são do mesmo gênero. Pessoal, cada planta é única, é exclusiva. Cada planta vai responder de uma maneira. Por um exemplo, o adubo orgânico Fertiriza, adubo nenhum funciona numa planta que está doente. Uma planta que está com fungo, bactéria, não vai responder o adubo. Uma planta que está com ataque de cochonilha severo, está brigando com a cochonilha enquanto ela suga a seiva, a planta está tentando reagir. Não vai responder. Pode até responder no caso das pragas, mas não prospera. Então, pessoal, o que acontece muito é que o excesso de água no substrato, a falta de raízes, dá entrada ao fungo e à bactéria. A planta fica tão debilitada por não ter raízes que o fungo vem e vem com tudo. Geralmente, nas Phalaenopsis vem a podridão mole. As folhas ficam moles e fedidas.
Sabe por que acontece isso? Porque assim, deixa eu pegar aqui. Olha que coisa mais linda. Isso aqui é o vaso cenoura. Tem no site Orquidemania para vocês comprarem. E vocês estão vendo aqui que a planta está plantada na vertical, na horizontal. Ela tá tombada para frente, ok? Ela não tá voltada para cima. Porque se eu plantar ela assim, a hora que eu rego, a água fica parada aqui no meio, no copinho da Phalaenopsis. E aí, de copinho em copinho, apodrece. Porque vamos supor, você molha de manhã, vem o calor, a água vai esquentando aqui dentro e mela tudo isso aqui. Juliana do céu, e aí? Pois bem, você tem que plantar nessa posição. Olha isso, pessoal. Que magnífico. Phalaenopsis adora vaso de cerâmica. Vocês notem que o caule tá todinho para fora. Eu não enterro o caule. O caule tem que estar livre, pessoal, porque é do caule que saem raízes. O pessoal vai lá, enfinca o caule da Phalaenopsis no substrato e o caule mela. A planta morre. Caule tem que estar livre para emissão de raízes. Vamos mostrar mais? Isso aqui é um quadro de madeira, tá? Quadro de madeira, peroba, tudo peroba a gente utiliza aqui. Peguei 2 plantas doentes, tratei e amarrei aqui. Folha nova, raízes vindo das raízes antigas, folhinhas novas. Olha lá que legal! Olha aqui da onde está vindo a raiz nova. Do caule, pessoal. A raiz vem da raiz antiga e a raiz vem do caule. Uma situação muito interessante que eu gosto de mostrar para vocês é quando a tua orquídea fica preta. Fica aquele cotoco preto. As folhas caem todas. Não fica uma folha para contar a história. Fica só aquele bolo de raízes. Tem salvação, Ju? Tem. Você vai pegar o extrato de própolis. Extrato de própolis. Isso aqui, ó. Tá? E você vai pingar naquela parte, naquele caule que tá podre. Vai pingar. Pingou o suficiente. Você pingou o suficiente, você vai virar, tirar o excesso de extrato. Aonde você passou o extrato de própolis, vai ficar duro, vai ficar escuro, vai cicatrizar, vai matar o fungo e você vai salvar a tua planta. Késia, pega um exemplar lá que eu mostrei na live de ontem, por favor, em cima da mesa, que tá com o cotoquinho. Gente, salva e o broto vem. O broto vem ao lado, o adubo orgânico fertiliza, estimula essa brotação. Então, daquele caule que apodreceu, não tem mais vida ali. Mas ele é capaz, depois que ele é tratado, de emitir um broto novo. Eu já fiz isso, pessoal, com umas 10 Phalaenopsis. Obrigada, Késia. Gente, aqui tá um exemplo que a Késia pegou pra mim. Essa planta... Essa é a parte antiga. Ficou somente essa folha. Só essa. Olha que folha velha. Logo será descartada. Aqui era o caule principal. Fungo veio, podridão, atacou. Perdeu tudo. Passei própolis. E aí usei fertiliza uma única vez. Olha aqui o filhotinho novo. Tá aqui. Tá aqui. Só que esse exemplar, ele emitiu primeiro o broto para depois tratar das raízes. Isso acontece muito. Muitas vezes você usa o adubo orgânico fertiliza para estimular raízes e vem o broto primeiro. Por quê? Cada planta reage em tempos diferentes, de formas diferentes. Então, você quando usa um adubo assim, que a gente recomenda, você não pode esperar que uma semana de Juliana Garcia será aí na tua casa, porque o teu exemplar é diferente do meu. O teu exemplar teve uma doença diferente do meu. Teve cochonilha, teve pulgão, o meu não teve. Cochonilha. Cochonilha ninguém bota fé, né? Aquele talquinho.
Não, Ju, aquilo lá eu passo a mão, tiro. Pessoal, a cochonilha mata a orquídea, suga a seiva. E ela é inteligente. Sabe por quê? Ela se esconde entre as folhas. Sabe aquelas folhas antigas da Phalaenopsis que caíram? Sabe? Caíram as folhas da Phalaenopsis. Aí fica aquela casca. Fica aquela casca e a gente não tira da folha caída. E aquela palha fica lá, você rega, aquela palha fica lá, você rega, a cochonilha vem, entra lá dentro, faz morada, porque tá abafado, tá úmido, tá escurinho. Só a cochonilha, lesmas. Lesma adora morar na junção das folhas. Ela fura o caule e mora dentro do caule. Eu já fiz live, já mostrei no grupo Orquideomania isso. Eu tirei a lesma de dentro do caule. Quem é antigo comigo sabe dessa live, fiz em casa. Pessoal, são detalhes que ninguém conta, né? São segredinhos que só os testes, só a insistência conta pra você. Foi o que eu fiz. São 3 anos tentando salvar Phalaenopsis. E desde então nunca mais perdi nenhuma. Se vocês seguirem tudo que eu falei aqui, que é fácil, acabou perder FAO. Acabou perder FAO. Olha que lindo. Adubo orgânico fertiliza. Raiz. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Raiz. Vocês vão notar, quando vocês utilizarem o adubo orgânico, que ele vai buscar, a raiz nova vai buscar o adubo. É natural, tá? A própria raiz que nasce vai lá em busca do adubo orgânico, ok? Faz parte. Então, Juliana, e aquela orquídea que perdeu todas as raízes, Ju? Salva? Salva. Só ficaram as folhas? Sem uma raizinha? Salva? Salva. É esse exemplar aqui. Ele não tinha uma raiz saudável. É por isso que as folhas velhas, as folhas antigas, estão debilitadas assim. E dificilmente, dependendo da debilidade que ela passou, quanto tempo ela ficou sem raiz, essas folhas recuperam. Às vezes, vocês perdem todas as folhas velhas, mas em compensação estão vindo folhas novas ao mesmo tempo. Isso que é bacana. O que não pode acontecer é você perder folha velha sem vir folhas novas. Isso é péssimo. Então, quando você tem só folhas, mesmo que tristes, vocês usam adubo para estimular a raiz e para emitir folha nova. Essas folhas novas ficarão super felizes, porque tem raiz aqui. Tudo isso que eu falei não vale de nada se você não cuidar da umidade relativa do ambiente onde você cultiva sua FAO. Phalaenopsis não gosta de sol. A folha pinta de amarelo, você sabia? Depois do amarelo fica marrom, depois fica preto aonde pintou pelo raio solar. Phalaenopsis gosta de frescor. Sabe aquele ambiente da sua casa onde é gostoso de ficar? É lá que a sua FAO deve morar. Se você colocar a tua FAO num ambiente onde você não consegue ficar meia hora sentadinho lá, tua FAO não prosperará lá. FAO quer ficar perto de você num local gostoso de morar, de ficar, né? Então, sem vento, boa umidade relativa do ambiente, raízes livres, regas controladas. Oh, 4 dicas fantásticas! Qual que é a umidade ideal para Phalaenopsis? Acima de 60%. Elas adoram. As folhas são godinhas, elas precisam de umidade relativa do ambiente boa, tá? Juliana, mas aonde eu moro é muito quente. Eu molho as minhas vandas, eu molho as minhas Phalaenopsis e logo as raízes estão brancas, as raízes estão assim, ó. O que eu faço? Existe uma dica para quando você já tem muitas raízes, Phalaenopsis emitindo raízes para fora do vaso, que elas amam. Existe uma técnica desenvolvida por nós do Orquidário Orquideomania do paninho.
Os paninhos de Márcio Garcia. Vai lá na lojinha aí de aviamento, pega paninho de algodão, lençol velho, corte o lençol e passe, molhe o paninho e envolva aquelas raízes com o paninho molhado. Essa umidade do paninho, gente, vocês não têm ideia o quanto que ajuda a sua plantinha na umidade relativa do ambiente. Olha que diquinha básica e bacana para você salvar a sua FAO. Uma coisa legal que todo mundo pergunta. Ô Ju, a folha tá amarelando, o que que eu faço? Socorro! Pessoal, folhas amarelam. A folha é amarela porque ela é velha, ela vai ser descartada, mas para isso ela tem que estar emitindo uma folha nova. Se a tua Phalaenopsis está jogando folha fora e não tá vindo nada de novo, opa, tá errado aí. Juliana, minha FAO pinta de amarelo. Excesso de luminosidade. Bichinho tá picando a folha à noite. Juliana, mas eu vou ter que ficar de prontidão à noite vendo que bicho vai lá atacar minha FAO? Não. Use repelente natural. Óleo de ninho a cada 15 dias. Fumo. Faça receitas naturais. Bata o alho, a cebola. Pulverize o ambiente. Afaste, né, as praguinhas das suas plantas. Mas Ju, tá pintado de marrom e tem um amarelo em volta. Fungo ou bactéria. E aí você pega o extrato de própolis, pega o cotonete, pinga extrato de própolis no cotonete e passa na frente e no verso da pinta. O extrato cicatriza, o extrato bloqueia, faz com que pare a incidência do fungo ou da bactéria. Você não precisa pegar um fungicida e sabe por quê? O fungicida, ele mata o fungo ruim, mas ele mata o fungo bom. A planta demora tanto tempo. Então você mata o que é ruim e mata o que é bom junto. Tua planta fica mais debilitada ainda. Então previna, pessoal. Previna. Óleo de ninho, receitinhas naturais. Nós temos essas receitas no Instagram. Nós temos no grupo Orquidiomania. Nós temos no canal do YouTube. Tudo isso para vocês lá, né? Folha amarela, amarela. Ou porque tá doente, ou porque tá velha, ou porque tá sem raiz. E é normal, tá? Se tá amarelando porque é velha, tranquilo. Se tá amarelando por outras causas que eu já disse nessa live, bora cuidar urgente. Não fique esperando, tá? Isso acontece muito rápido. Esse é outro exemplar que eu estimulei cake com adubo orgânico Fertiriza, tá? Aqui no meio tá preto, fungo, tá? Podridão, ok? Melou, apodreceu, tá? Fungo, bactéria, seja lá o que for. Perdeu aqui, acho que 4 folhas, tá? 4 folhas. Geralmente uma Phalaenopsis, pessoal, ela fica com 8, 10 folhas, tá? Em torno disso que ela fica, que ela mantém. Agora eu vou mostrar pra vocês algo muito legal. Ah, que bom, caiu um bichinho na minha água. Aqui. Vou mostrar pra vocês algo muito bacana, tá? Que eu vou buscando e vou mostrando. Olha que legal, gente. Aqui eu coloquei só pra decorar esse catacetum. Tá ali, ó. Olha que bacana isso aqui. Isso aqui é um vaso de Cattleya. Chama vaso Sil no Orquidário Orquidiomania lá no site, tá? Aí eu coloquei substrato dentro e amarrei as FAOs debilitadas do lado de fora. Coloquei um bolinho de esfagno bem pouquinho só para colocar o adubo orgânico Fertiriza. Porque o adubo orgânico tem que estar em contato, Fertiriza, tá? Tem que estar em contato com o caule, com o rizoma, com os bulbos. Só o Fertiriza. A bocacha tem que estar longe, tá? Nós estamos falando de Fertiriza. E aí, o que acontece quando você faz isso? Acontece isso, ó. Raizinha. Acontece isso. Aqui, raizinha. Sabe quando eu plantei isso? Dia 19 de fevereiro. Dia 19.
uma aplicação de adubo orgânico Fertiliza. Tá aqui o resultado. Isso aqui foi plantado na live, tá lá para vocês conferirem. Então, pessoal, liberdade para sua Phalaenopsis. Semana passada, né? Deixa eu dar um gole. Deixa eu tomar um golinho d'água, pessoal, porque pensa numa mulher que fala. Você viu a fruteira sua preta de fala? Ah, ela tá em recuperação lá. Olha só. Olha que coisa magnífica. Esse é o cachepô berço, GG. Coloquei 3 Phalaenopsis que estavam perdendo raízes. Essa aqui vai descartar a folha, mas tá vindo folha nova, tá? Isso que é importante. Vai ter o descarte, mas a folha nova tá aqui. Folha nova aqui. E as raízes estão vindo, pessoal. Olha lá, dá pra ver raizinhas novas aí? Outra forma de cultivo. Fica lindo, né? Duas plantas em recuperação. O cliente trouxe pra cá. Essa cliente, ela tem um café. O café dela tem ar-condicionado, é fechado, né? Então ela pega a planta florida, põe no café e aí o funcionário vai lá, rega, rega, rega e aí quando ela vê não tem raiz. Aí ela trouxe aqui Ju me salva. Então tá. Olha a situação. Chegou assim, cabisbaixa, tristinha. Ó as raízes. Nada. Essas 4 raízes que vocês viram aqui surgiram aqui no Orquidário Orquídea Mania, através do adubo orgânico Fertiliza. Vocês notem, deixa eu mostrar para vocês o que é importante. Vocês notem que o caule está completamente para fora. Esse substrato, que aqui no caso é o desfibrado, ele tá de apoio. É onde eu encostei o caule. Eu não finquei o caule aqui dentro. É a cama para eu poder usar o adubo orgânico Fertiliza. Quanto livre estiver o caule, mais raízes vocês terão. Mais rápido isso acontecerá. E aí, ó, 1, 2 folhinhas novas, 1, 2, 3, 4 raízes novas. O outro exemplar tá assim, tá mais bonito ainda. O outro exemplar queimou do sol, queimadura solar, tá? 2 folhas novas, lindas, grandes. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 raízes novas. Agora, turma, é importante vocês saberem, para você que está cultivando orquídea, algo que poucas pessoas falam, tá? Poucas pessoas falam. Não queira ter plantas perfeitas. Não queiram ter folhas sem pintas, sem histórico de vida. A planta é exatamente como nós. Nós manchamos, nós envelhecemos, nós enrugamos, não é? Só que a gente tem a nossa história, não é verdade? A planta tem a dela. A lesma passou. Poxa, coloque lesmicida no vaso, 5 bolinhas por vaso. Poxa, foi um inseto lá, furou a folhinha, ficou preto. O fungo entrou, dominou ali, a bactéria entrou por conta da picada. Passa o própolis. Se a infestação for grande, vai de fungicida, vai de bactericida. Tudo tem jeito. E essa planta, essa folha que foi atacada, pessoal, ela não volta mais. A queimadura solar não volta mais à cor que era antes, tá? Cuidado com o sol. Phalaenopsis não gosta de sol, não combina. A folha dela é goducha, não vai, tá? Então, assim, deixa a sua planta ser planta. Faça o que você puder fazer por ela. Use os preventivos. O óleo de nim, a receita natural, o própolis. Evite inseticida, evite fungicida. Você pode fazer isso pela sua planta. Juliane, e o tal do ácaro? Pelo amor de Deus, tá tudo branco. Leite. Meio copinho, meio a meio.
Proporção que você quiser, meio de leite, meio de água. Algodãozinho, molha no leite, espreme, passa aonde está o ácaro, na frente e no verso da folha. Joga o algodão fora, pega outro e passa na outra folha. Gente, faz esse procedimento por 6 vezes, uma vez por semana. Você vai controlar o ácaro, vai matar o ácaro. Para prevenir o ácaro, enxofre. O enxofre pronto uso, se você utilizar dentro da adubação que você faz, acabou o problema. A adubação, você chegou onde eu queria falar, né? Eu ia perguntar isso pra você, Ju. Pois bem. O que somos nós sem comida, sem bebida? Não dura muito tempo, né? A plantinha é igual. Ah, Juliana, aqui na minha casa, eu cultivo orquídea há 10 anos. Nunca adubei. Sorte sua, porque tua plantinha vai morrer. Mais dias, menos dias, ela vai morrer. A planta precisa de nutriente. Sabe por quê? As nossas plantas, elas são plantas de laboratório. Porque é proibido tirar plantas da natureza. É proibido da cadeia, não é legal. Deixa a planta onde ela está. As plantas têm que ser feitas em laboratório. Lá, elas estão num potinho de vidro. Elas saem do potinho de vidro, vão para o coletivo, do coletivo vai para o vaso 7, vai para o vaso 11, vai para o vaso 15 e chega na tua casa. Ela não tem incidência de luz. E nesse período todo, ela está recebendo os adubos conforme a idade que ela tem. Chega na tua casa, você para de adubar. A planta fala, epa, tá faltando cálcio aqui. Tá faltando magnésio aqui. Tá faltando nitrogênio, fósforo, potássio. Eu quero comer. Planta não vive só de água, galera. Né? Você que tem uma FAO florida, caiu a flor, perdão, e você joga fora, não precisa jogar fora. Cuide dela, ela florescerá no próximo ano. Você que mora em prédio, apartamento aí, não vê na lixeira aí sempre umas falenopes jogadas fora? Pegue e cuide dela, porque vai florescer todo ano, desde que você a alimente, né? Qual a adubação do orquidário Orquídea-mania? Bem simples para vocês. Nitrogênio, fósforo e potássio, tá? São fundamentais. Aí você tem que complementar isso, porque a planta não vive só desses 3 nutrientes. Ela precisa de cálcio, ela precisa de molibdênio, ela precisa de cloro, ela precisa de boro, magnésio. E aonde você encontra isso? Existem umas bolinhas mágicas, são cápsulas chamadas osmocote, com macro e micronutrientes. Estão lá nos macros secundários e nos micros. Vai soltando em doses lentas, homeopaticamente, porque esses micros a planta precisa menos. Nitrogênio, fósforo e potássio a plantinha precisa mais. Cálcio e magnésio, sua planta precisa mais ou menos. Olha que legal. Olha que legal, gente. Qual que é o ritual, então? Você nunca adubou. Entra com cálcio. Qual que a gente utiliza hoje no orquidário? É o Forte Equilíbrio, tá? Não ganho nada da marca Forte, ok, galera? Nada. Tô falando porque eu uso. E vendo. Passo cálcio, 6 ml para 1 litro d'água. Pulverize raízes e substrato. Não passe cálcio na folha. Vai ficar tudo branco. Passou o cálcio hoje, amanhã você vai pôr adubo orgânico Fertiriza e osmocote. Osmocote longe da planta, Fertiriza colado na planta. Colado em cima do rizoma, do lado do bulbo, do lado do caule. Qual que é o tempo? Osmocote a cada 5 meses. 5 meses? Yes, 5 meses. Fertiriza, se a tua planta estiver precisando enraizar, a cada 15 dias. Se ela já estiver arretada, estiver formosa, tá bonitona, você só quer adubar ricamente, a cada 30, 40 dias. Adubo orgânico é adubo, não é remédio, as pessoas confundem, tá? Então, essa é a adubação mágica Orquídea-mania. Mas você pode complementar com enxofre, silício, né? Fica aí a critério de vocês. Existem diversas marcas de adubo. Importante que vocês leiam o rótulo e pergunte o modo correto de utilização. Para você que quer aprender sobre adubação conosco,
Nós temos um vídeo dentro do grupo Orquídea de como adubar corretamente suas orquídeas, tá? É um vídeo muito completo. No canal do YouTube nós também temos vídeos lá. Quero que vocês confiram, porque são dicas fundamentais para o bom desempenho e desenvolvimento de suas plantas, tá? E uma dica legal: tudo que você utiliza para adubar orquídea, você pode usar em outras plantas. Mas o que você usa em outras plantas, não use nas suas orquídeas, tá? Nem tudo pode. Cuidado com isso, tá bem? Deixa eu ver o tempo que eu já falei, porque daqui a pouco acaba. Pessoal, faltam 10 minutos de live. Eu não vou responder perguntas pontuais de vocês nesse momento. Eu vou deixar para responder as questões referentes a essa live na sexta-feira às 15 horas. Porque vocês, seguidores do Instagram, sabem que eu estou todas as quartas e sextas às 15 horas com vocês, correto? Então, sexta, eu vou tirar as dúvidas de vocês referente à live de hoje. Perfeito? Tá? Pessoal, eu acho que eu falei tudo. Eu fico buscando na mente como se eu fosse vocês aí. Eu fico imaginando que tipo de pergunta vocês fariam para mim. Mas eu acredito que eu passei tudo. Se eu não passei, respondo na sexta-feira às 15 horas, tá? Pessoal, quer comprar adubo, Phalaenops, orquídeas e mais coisitas? www.orquidiomania.com.br, tá? Eu agradeço a companhia de vocês. Entrem para o grupo Orquídea do Facebook, lá tem aula todo dia. Vão para o canal do YouTube, lá tem vídeos de Juliana e de Márcio, de Regiane, muita informação bacana, vídeos curtos e lives também, tá? Como utilizar adubo orgânico Fertiriza, como adubar, posso cortar haste, não posso cortar haste da minha planta, tem tudo lá. Substrato, vaso, cachepô, tudo que você quer saber sobre a orquídea tem lá. Gratidão sem fim. Muito obrigada a todos vocês. É muito prazeroso passar para o próximo o pouco que a gente sabe. Obrigada por estar essa 1 hora comigo e nós estaremos juntos novamente sexta-feira às 15 horas. Um beijo, graça e paz na sua vida, tá? Tchau!